Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Deus Espírito Santo. Paz do Senhor. Boa noite, igreja. Estamos aqui diretamente da Avenida Calógeras, número 2121, no centro aqui de Campo Grande, a nossa sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, para abençoar a sua vida. Mato Grosso do Sul, tenho certeza que se você está ligado pelo SBT e pela Bandeirantes, Deus tem uma palavra para você em nome de Jesus, tá bom? Abra sua Bíblia em Provérbios 10. Nós vamos falar hoje sobre Davi. Davi era um homem exemplar. Ah, mas ele caiu, pastor. Aquele que não tem erro, pecado, atire a primeira pedra. Todos nós falhamos, todos nós vacilamos, todos nós costumeiramente pisamos na bola. Não é apologia ao erro, mas o cair é do homem, o levantar é de Deus, não é verdade? Então nós vamos falar de Davi. Eu queria falar para você que vale a pena ser um homem temente a Deus. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Amém, gente? Primeiro vamos ler Provérbios 10, 27, está na tela ali em nome de Jesus. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Davi era um homem temente a Deus. Daqui a pouquinho eu vou provar isso para você. E eu falo para você, amado, vale a pena temer a Deus. Porque o temor do Senhor, ou seja, o respeito pelas coisas de Deus, o respeito pela palavra do Senhor, vai aumentar os seus dias de felicidade, seus dias de paz, seus dias de alegria, seus dias de prosperidade, seus dias de saúde, seus dias de comunhão, seus dias de expectativa para a vida eterna. Quando você respeita a palavra, o temor do Senhor aumenta os dias. Quem está precisando ver dias de felicidade, de paz, de tranquilidade, Deus ele faz isso para aquele que teme. Ele aumenta os dias. Mas olha, ao contrário, olha o que diz lá. Mas os anos dos ímpios, aqueles que não temem a Deus, que não respeitam a palavra, serão abreviados. Tem muita gente que passa pouco tempo na esfera da alegria, na esfera da bênção, na esfera da manifestação do poder de Deus, por uma só coisinha. Pela falta de temor ao Senhor. Respeite a palavra. Davi, ele era um homem temente a Deus. Vamos ver mais um versículo? Provérbios 22. Provérbios 22. O galardão da humildade e o temor do Senhor são o quê? Riqueza, honra e vida. Quantos querem ter riqueza, honra e vida? Não é pecado ter riqueza. Não existe nada de errado em ter a riqueza. O errado é amar a riqueza. Amém? Eu quero que você prospere muito. Quero que você se veja a manifestação da prosperidade na sua vida. Diga glória a Deus. O errado é amar a riqueza, é amar o dinheiro. Mas ter dinheiro não é errado. Amém, gente? Olha o que diz aí. O galardão, a recompensa da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Vamos ver mais um? Vale a pena ou não vale, meu irmão, temer a Deus, respeitar a palavra? Provérbios 14, verso 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar você do quê? Caramba, dos laços da morte. Com todo respeito, eu olhei para um membro da igreja aqui agora, e eu lembro de um testemunho que ele nos contou aqui, muito bonito. Ele ia para uma viagem no interior de São Paulo, não é isso? E o carro dele, ele ia com o carro, falou, não, vou com outro carro. Só que parece que o carro deu problema, e ele foi com a caminhonete. E a caminhonete tinha um sensor que freava, não é isso, Luiz? O temor do Senhor preserva dos laços da morte. Porque ele estava na estrada, um caminhão totalmente irregular, totalmente usado pelo diabo para causar um acidente, todo apagado. Se o carro dele não tivesse sensor de freagem, ou ACC, ele não estaria aqui nesse culto hoje. Mas o temor do Senhor que ele tem, certamente preservou ele dos laços da morte. Vale a pena respeitar a palavra de Deus. Vale a pena respeitar a santa palavra de Deus. Que livramento bonito.
Só quem dirige sabe o que é isso. Você está numa estrada e um caminhão do nada parado na sua frente, sem sinalização, tudo apagado, e o carro freou em cima, porque tem o sistema de frenagem, parou em cima, não foi? Que coisa linda. O temor do Senhor preserva dos laços da morte. Desse demônio que quer roubar a sua empresa, desse demônio que quer roubar não só a sua vida, mas quer fazer você sofrer aqui, roubar o seu casamento, roubar suas finanças, roubar a sua vida sentimental, roubar o seu caráter. Mas quando você respeita a palavra, é uma fonte de vida para preservar você dos laços da morte. Então vale a pena ou não vale ser temente ao Senhor? E Davi foi temente a Deus. Eu quero trazer uma passagem aqui, onde Davi estava sendo perseguido para ser morto pelo rei Saul. Davi era jovem. Davi era ungido do Senhor. Aquele Davizinho que matou o leão e o urso com as suas mãos. Aquele Davizinho que venceu o gigante Golias, que saía nas batalhas para defender o reinado do rei Saul e voltava vitorioso. Saul queria matá-lo. Queria, por fim, na história de Davi. Mas ele era um homem o que mesmo? Temente a Deus. Quando a pessoa é temente a Deus, Deus preserva dos laços da morte. Quando a pessoa é temente a Deus, ela vive riquezas, honra e vida. Tem que respeitar o quê? A palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 24, vai lá. Vai lá. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, aqui no celular, para me auxiliar. Vai lá. Vale a pena respeitar a palavra de Deus. Diga amém, gente. Vale a pena respeitar a palavra de Deus na íntegra. 1 Samuel 24. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi à busca de Davi e dos seus homens até os cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelha, o Saul, né? E chegou a uns currais de ovelha no caminho, onde estava uma caverna. E entrou Saul nela e cobriu os seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Dá uma paradinha aí. Você está rindo, né, pastor? Olha para mim, querido. Eu vou pôr uma versão desse versículo 3, que é a NVI. Põe aí na tela para nós lermos. Porque nessa versão a Bíblia diz que ele cobriu os seus pés, né? Vamos ver o que significa isso. E ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna. E Saul entrou nela para o quê, pessoal? Fazer as suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Já imaginou, pessoal? O Saul está procurando Davi para matá-lo, para pôr cabo da sua vida. E ele, dor de barriga, tem uns currais ali, né? Sobe aqui, Saul. O Saul vai subir aqui. Vocês querem saber o porquê que eu estou usando ele de exemplo? Sim ou não? Sim ou não? Vocês são curiosos demais. Mas eu vou contar no final do culto, prometo. Você deixar. Aí o Saul imita o Saul com dor de barriga aí. Esses dias você está com dor de barriga na porta? Estava ou não estava? Sim ou não, filho? Sim. Dá um microfone para ele. Pega o microfone aí. Atrás de você tem o microfone aí. Isso. Imita o Saul com dor de barriga aí. Vai lá. Não, vixe, não falou não. Vai. Pode até ter falado, mas vai lá. Vai, meu filho, imita aí, meu. Você não quer estar trabalhando em teatro, não, viu? Você não falou que beijou o Neila Torraca quando era...
Tem um pastor nosso que falou que beijou nele, o Galhardo. Em nome de Jesus, que foi, passou aqui. Vamos lá, gente. Vai. Que dor de barriga. E a coisa pegando. Fala pro soldado que você vai lá no fundo da caverna fazer uma necessidade. Vou ali no fundo da caverna fazer uma necessidade. Mas você tá com dor de barriga ou tá rouco? Os dois. É os dois? Dor de barriga, dá rouquidão? Agora vai. Misericórdia. Ele cobriu os seus pés. Quando ele agacha, o seu manto cobre. Mas você não faz academia não, meu filho? Não consegue agachar. É isso, meu filho? Foi fazer o que? A necessidade? Se cair, vai cair em cima do cocô, mas não pode não. Fazer a necessidade. E o Davi estava onde, pessoal? No fundo da onde? Da caverna. Aí o Davi vem, ó. Fica aí, filho. Põe o versículo de número 4 da nossa versão mesmo, filho. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecia bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de... O Saul estava perseguindo quem? Davi. Uma dor de barriga vem no Saul. Ele corre para o meio da caverna, tá lá fazendo lá, né? Aí o Davi quietinho vai lá, pega um pedacinho do manto. O Davi podia o quê, pessoal? Podia o quê? Estou descontando tudo que você faz comigo, em nome de Jesus. O que o Davi podia fazer, pessoal? Podia matar o meu amigo aqui, o Saul. Mas o Davi vai, aquele fedor todo, né? Aquele cheiro desgraçado. Ele corta um pedacinho do manto. Obrigado, Saul. Ele corta um pedacinho do manto de quem? Do Saul. Vamos ver o que aconteceu? Depois eu conto porque que eu usei ele como exemplo, em nome de Jesus. Que eu não acreditei, mas falaram para mim hoje. Vamos lá? 5. Sucedeu, porém, que depois o coração, lê para mim, doeu a Davi. Quando a pessoa é de Deus, pessoal, o que é errado dói. A pessoa tem temor, cara. Se você faz coisas que já não doem mais no seu coração, coisas erradas, que não doem mais no seu coração, precisa ver onde está o seu coração. O coração de Davi, o que, pessoal? Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. Ele podia ter o quê? Matado. Somente cortou. Somente cortou. Tic, tic, tic. E disse aos seus homens, versículo 6: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o quê? Pois é o ungido do Senhor. Que temor, né? Não foi por acaso, meu irmão, minha irmã, que o Davi foi o maior rei de Israel. Quando ele aconteceu essa cena, ele era um simples fugitivo, que tinha a unção de Deus. Você pode estar no fundo do poço, mas se você tem a unção de Deus, se você teme ao Senhor, Ele levanta o pobre do pó. Davi aqui era um insignificante fugitivo, que todo um reino queria matá-lo. Mas era temente a quem? Era temente a quem? Era temente ao Senhor. Por isso se tornou o maior rei de Israel. Por isso que tudo aquilo que nós lemos em Provérbios, que o temor do Senhor são riquezas, honra e vida, ele viveu. Foi o maior rei de Israel. O maior. Não foi um rei de Israel, foi o maior rei de Israel. A bandeira dessa nação carrega o que mesmo? A estrela de Davi. O cara foi o maior rei de Israel. Deus quer tornar você grande, minha irmã, meu irmão, de uma forma que você nunca viveu na sua vida. Mas Ele está olhando para o seu coração agora. Se está longe do temor do Senhor, não dá para viver riqueza, honra e vida. Os seus dias não serão o quê? Aumentados.
Ele não pode preservar você dos laços da morte. Tudo isso ele fez para Davi. Davi morreu aos 71 anos, como um cumprimento da palavra de Deus. Que passou disso em cansaço e enfado. Viveu 70 anos, a Bíblia fala que o resto é cansaço e enfado, não é isso? A Bíblia diz que ele reinou 40 anos e meio. Quantos querem reinar em todas as áreas da sua vida aí? Temor, só isso. Não precisa mais nada. Respeito à palavra de Deus. O homem reinou 40 anos e meio. 7 anos e meio em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Se você ler os Salmos, ele escreveu grande parte dos Salmos. Foi ou não foi? O cara viveu tudo aquilo que a Bíblia promete para quem é temente a Deus. Respeite a palavra. Respeite a santa. Que santa palavra de Deus. Ele experimentou inúmeros êxitos políticos e militares. Só vitórias. A Bíblia o chama de um homem, o que mesmo? Segundo o quê? O coração de Deus. A Bíblia enumera inúmeras... Deus, né? Não a Bíblia. Deus que é a Bíblia. A Bíblia enumera, o Senhor enumera inúmeras qualidades a esse menino. Qualquer dia nós vamos estudar as qualidades de Davi. Um homem que ficou marcado onde? Na história. Ele teve a oportunidade de se levantar contra o mal, contra Saul. Mas ele lembrou, é um ungido, eu não ouvi? É um ungido do Senhor. Eu não posso fazer isso. Eu não posso matá-lo. Como é que eu poderia fazer isso com o meu Senhor? E no versículo 7 ele acalma os homens dele, ó. E com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Coisa bonita, né? Coisa linda, né? Depois Saul parou de perseguir ele. Até que o Saul morreu para que ele pudesse o quê? Assumir o reino. Reinar, alguém falou aí. Parabéns. Deus quer que você reine, meu irmão. A Bíblia diz que há um tempo determinado por Deus para... Quer ouvir? Para todas as coisas. Mas tudo começa para o cumprimento desses dias com temor do Senhor. Com respeito pela palavra de Deus. Davi não ousou se levantar para matar Saul. Não se levante contra a palavra de Deus. Se ela manda você dizimar, dizime. Se ela manda você perdoar, ora bolas, perdoe. Se a palavra manda você orar sem cessar, larga essa porcaria dessa vida de internet, essa vida chula, e vai orar. Não se levante contra a palavra de Deus. Se a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, não mintais uns aos outros, puxa, cara, eu trabalho com qualquer tipo de gente, já falei para eles, mentiu, acabou. Mentiu, hasta la vista, vai sair. A mesma porta que entrou, sai. Não minta. A palavra de Deus diz, e quantas vezes você vê o povo de Deus se levantando contra a palavra. Falta de temor, mentindo, para ganhar um dinheiro a mais, para isso. Meu irmão, errou, mas eu vou sofrer um dano. Glória a Deus, eu vou consertar essa besteira que eu fiz. Mas não minta. Não minta. A Bíblia diz que o diabo é o que mesmo? Eu esqueci. O que minha amiga palmeirense, o diabo é o que mesmo? O pai da mentira. Como é que cristão ousa ter como pai Satanás mentindo? Se levantando contra a palavra de Deus? Davi não foi grande por acaso. A sua vitória está muito próxima, meu irmão. A sua vitória está muito próxima, a sua cura, a sua prosperidade tão sonhada, a tua libertação, você não dorme à noite, você parece um zumbi. A sua bênção está muito próxima, cara. Você vai jogar fora isso? Porque naquele dia, meu irmão, ele vai mostrar tudo que você perdeu, por ser cabeça dura, por não entender a importância do temor do Senhor. Deus tem coisa grande para você.
que Deus possa falar mais ao seu coração, porque eu sou muito limitado para pregar. Mas que Deus fale mais ao seu coração. Respeite a palavra de Deus. Não se levante contra a palavra, porque Davi não ousou se levantar contra Saul. O que tem que ser feito, o que Deus manda fazer, faça. Não se meta a fazer algo que Deus não mandou fazer. Em João capítulo 15, verso 5 diz, põe na tela, Jesus falando, eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, por quê? Sem mim, nada podereis fazer. Você acha que você vai para algum lugar sem a direção de Deus? Volte correndo para os braços do Senhor. Sem Ele nada podereis fazer. Respeite a palavra, tema ao Senhor. Não se levante contra a palavra. Não ouse fazer algo que Deus não mandou você fazer. Eu vou dar um recado para alguém que está na televisão, com toda a certeza do meu coração. Amém, gente? Se Deus não lhe chamou para ser um pastor, não se meta num lugar onde você não foi chamado. Ah, o seu pastor chamou você. Será que não chamou você porque você tem recursos para segurar você na igreja? Eu vejo muito isso por aí. Que coisa feia. Que coisa feia. Se tem um coluno na minha igreja, eu vou orar para que ele seja mais. Se ele tem o chamado para ser pastor, quem vai falar com ele é Deus, não preciso eu falar. Que coisa feia, que vergonhoso. Então vou dizer para você, empresário, está me assistindo aí. Se você não foi chamado para estar aqui atrás do púlpito, não se atreva a estar aqui. Respeite a palavra. Mas o meu pastor, eu quero prestígio, eu quero aplausos. Meu irmão, você está perdendo a sua bênção. Esse era o recado que eu trouxe para alguém da televisão. Diga glória a Deus. Se você não foi chamado para estar aqui atrás, raspa fora, senta, ouça a palavra de Deus, ganhe almas de outra maneira. Porque a responsabilidade disso aqui é muito séria. Ah, o fulano me chamou. Não é Deus, não? É Deus que chama, meu irmão. É Deus que verdadeiramente toca aqui. Aí você procura a autoridade pastoral da sua igreja. Agora, o que eu mais vejo por aí, meu Deus, me dá asco, me dá nojo. Sabe que a pessoa tem um recurso, sabe? Aí, para não deixar ela sair da igreja, você tem um chamado pastoral. Você tem um chamado para pastorear. Cuidado para não... Pastor, cuidado para não estragar a vida das pessoas, viu? Com a sua ganância. Cuidado. Respeite a palavra de Deus. Eu não recado para a televisão, hein? Certamente alguém precisava ouvir isso. Amém, gente? Voltando aqui para nós terminarmos. Quantos querem ser muito grandes aqui? Pastor, eu quero ser grande. Para a glória de Deus. Só para a glória de Deus. Porque para você mesmo não interessa. Para a glória de Deus. Respeite a palavra do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Aleluia.